Mas tem um destaque importante que chega de Brasília, porque o governo federal está mobilizando esforços para barrar, atravancar a PEC das drogas na Câmara, buscando adiar a votação ou então modificar o texto para evitar a criminalização do porte de drogas. A abordagem proposta tem um foco especial na saúde pública, com um argumento contra a penalização dos usuários e não com a intenção de não excluí-los de tratamentos. Essa mudança de estratégia bate de frente com a postura inicial de não intervenção. Tem o objetivo também de minimizar o impacto sobre populações negras e periféricas, enquanto tenta direcionar o foco do Congresso para questões econômicas. Mota, claro que a gente já trouxe debates, reflexões e análises sobre a PEC das drogas, que passou, inclusive, pelo Senado Federal. Agora, um novo desafio na Câmara dos Deputados. Só que no Senado, não vimos o governo se mexendo ou empregando esforços para evitar justamente a aprovação, algo que aconteceu. Agora, a postura deve mudar na Câmara dos Deputados. O governo deve procurar atravancar essa tramitação para alterar o texto, mudar o foco da proposta. O que a gente precisa considerar? Por qual razão o governo não quis fazer isso no Senado e agora na Câmara vê como mais fácil, possível? Cada um tem suas prioridades. Afinal, o sujeito que está chapado de maconha é capaz até de comer um pé de galinha e achar que está comendo picanha, né? Atrás disso, tem um raciocínio completamente errado. Se você prestar atenção, Caniato, não há consistência nos argumentos na defesa da descriminalização da maconha. Ora, é uma preocupação com os dependentes. Mas quando a gente fala que maconha causa dependência, eles dizem que maconha não causa dependência. Então, que dependência é essa? Você vai tratar uma dependência que eles mesmos dizem que não existe. Ou então essa história de populações periféricas. Vai na periferia e conversa com pai e mãe de família para ver o que eles acham da maconha. Pergunta a eles a opinião sobre a descriminalização da maconha. Pergunta o que eles acham de um governo que defende a descriminalização da maconha, o que vai contra a proibição. E esse governo ainda diz que está fazendo isso porque está preocupado com as populações periféricas. Mas isso depois de dizer que é uma turma que come pé de galinha e pescoço de frango. Meu Deus do céu! Depois faz pesquisa de popularidade para quê? E essa história de dizer que o dependente é a vítima, o usuário de drogas é a vítima, isso é uma questão de saúde pública. Vítima de quê? Se foi ele que resolveu fumar o baseado e o baseado não causa dependência. Os defensores mesmos dizem todos os dias, maconha não vicia. Então não tem dependente, tem alguém que está fazendo uma escolha consciente de pegar o seu dinheirinho e ir lá numa biqueira. Aí outro dia me deram uma bronca que eu estou falando biqueira, aqui no Rio se fala boca de fumo. O cara vai na boca de fumo com o dinheirinho dele, bota na mão do PCC ou do Comando Vermelho e eu tenho que me compadecer desse cara e achar que ele é vítima? Fala sério, né? Pois é, Mota, essa história que você disse que muitos defendem que maconha não vicia, isso me lembra um vídeo, acho que era um vídeo até de comédia, mas que viralizou numa plataforma mais conhecida, que as pessoas publicam vídeos, em que uma senhora dizia o seguinte: não, maconha não vicia, eu fumo há 35 anos e não me viciei. Ah, tá, acreditamos, vai nessa então. Daniel, se você procurar na internet, tem exatamente uma declaração como essa, dada por uma grande personalidade artística nacional, um cara muito gente boa, muito tranquilo, tirando essa questão, um cara maravilhoso, e ele diz exatamente isso: maconha não vicia, eu fumo todo dia há 50 anos. É isso. Tira a maconha dele, vamos ver se não vai dar tremedeira. Vai lá, Davi, lá, você, o que a gente precisa considerar em relação a essa empreitada do governo federal para tentar barrar esse projeto na Câmara dos Deputados, algo que não foi feito no Senado, inclusive passou essa matéria pelo Senado Federal.
O governo tenta revestir o argumento ideológico com questões científicas e não funciona, porque o próprio Conselho Nacional de Medicina diz que é péssimo. Então ele tenta descobrir um outro argumento e não consegue. E, de novo, o governo não consegue entender a sua derrota nesse tema. Porque se deixar os representantes do povo, eleitos pelo povo, que são os deputados e senadores, votarem livremente, sem pressão, sem encher, o que acontece? Vai votar para o endurecimento mesmo da lei, que precisa ser feito com consciência, porque, como bem disse o Mota, é inadmissível não respeitar o que os representantes do povo acreditam. Acreditam porque são hoje alinhados com o interesse da maioria do eleitorado brasileiro, que quer, sim, penas duras em relação à droga. Então, assim, é um desrespeito. Então, sabendo que vai perder, primeiro o governo tenta criar um problema político no Congresso. E não duvido que, se perder, vai tentar judicializar isso no Supremo. Ou seja, é preciso aprender na política, ganhar e perder, e não ficar criando caso em torno de todos os temas. Esse tema das drogas já é claro há muito tempo. A população brasileira, assim como os representantes do povo, eleitos pelo voto popular, não querem saber de facilitar a vida de quem gosta de droga, não quer saber de liberar droga, não quer saber de legalizar maconha. Então, é assim, por que o governo vai sempre contra, nesse caso das drogas, contra o interesse da maioria da população, justamente só para ganhar o aplauso da sua minoria de apoiadores intelectuais e etc., que acha que não tem problema nenhum em consumir um baseado, maconha, qualquer outra droga. Então, assim, é preciso respeitar as regras do jogo. E o governo, toda vez que perde, entra em campo para tentar mudar o resultado natural das coisas, que é respeitar a vontade popular. Você, Cristiano Beraldo, a base governista vai tentar negociar com os defensores dessa matéria uma mudança no texto, justamente usando como argumento a penalização do usuário. Eles acham importante você focar na questão que trata da saúde pública e não excluir aqueles que seriam dependentes de maconha desse serviço que seria oferecido pelo Estado. Beraldo. Pois é, o Mota lembrou, né, essa preocupação com a periferia. E essa preocupação existe, é legítima, porque é a periferia que tem mais a ganhar com uma administração bem feita. E se a periferia tiver tranquilidade para ficar emaconhada, para ficar lá cheia de maconha na cabeça, sem se preocupar com as coisas efetivamente importantes que acontecem no Brasil, para o governo é ótimo. É isso que eles estão buscando. Só que aí você tem que olhar para o Brasil como uma sociedade. Primeiro, é isso que a sociedade quer? Não. Ainda há uma maioria no Brasil que rechaça essa ideia de drogas liberadas. Essa maioria tende a diminuir. Por quê? Porque se você começa a alimentar, a normalizar que os jovens, sobretudo, fiquem drogados, obviamente esses jovens vão crescer no hábito do consumo de drogas, vão chegar à sua idade adulta, vão ter filhos e vão ensinar para esses filhos que, para resolver os problemas da vida, tem que fumar maconha, tem que cheirar cocaína, tem que fumar uma pedra de crack e usar mais sei lá o quê. Essa é a realidade. Eu, às vezes, aqui, Caniato, eu saio para ir a algum restaurante que fica no shopping, eu vou observando as pessoas que circulam no shopping. Como é possível comprar maconha legalmente? Você vê quantidade de jovem fedendo com budum de maconha que passa por você. E aí eu fico observando o perfil. E o perfil é muito semelhante. É sempre uma roupa largada, uma cara assim de quem não está entendendo muito bem e tal, chinelão. E aí eu fico reparando, eu nunca vi um sujeito desse fedendo a maconha passar do meu lado com um livro debaixo do braço. Ele não tem um sinal
de que ele está tomando alguma atitude para efetivamente, de forma sólida e duradoura, melhorar a sua vida. O melhorar a vida está no barato que a maconha traz para ele. E assim ele vai entubando qualquer coisa, até um presidente incapaz que hoje está no poder, mas acha lindo ficar falando de maconha, ai, a maconha, que coisa boa a maconha, tadinho de quem usa maconha. É exatamente a mesma coisa aqui que o governo brasileiro quer fazer aí. Isso é absolutamente inaceitável. E eu espero que, apesar de muitos bilhões que o governo tem para oferecer aos deputados, que eles tenham consciência das consequências que terão que sofrer caso embarquem nessa viagem do governo. Isso é inadmissível para a maior parte da sociedade brasileira. Pois é, acho que tem 2 pontos, viu, Mota, que a gente também precisa tratar, porque assim, não houve desejo do governo em tentar mudar a posição dos senadores quando isso ainda tramitava no Senado Federal. Já a administração federal entende como possível convencer os deputados a mudarem de opinião. Por que isso? Os deputados são mais suscetíveis a mudarem de opinião dependendo do argumento que o Executivo Federal usa? Enfim, esse é um ponto. E o outro é uma informação, apuração, inclusive, da Folha de São Paulo. Ministérios da Justiça e da Saúde serão os responsáveis pela tentativa de convencer os parlamentares de que não se deve criminalizar os usuários. E aí, isso conecta com aquela ideia de que talvez o governo tentasse arquitetar um programa maior de flexibilização para uso de alguns entorpecentes, algo que a gente trouxe aqui em razão até de uma visita do ministro da Justiça a Portugal. Você, Mota. Não resta dúvida nenhuma sobre isso, Caniato, porque por trás dessa linguagem jurídica empolada, por trás dessas jogadas políticas, há 2 questões. A primeira é portar maconha para uso próprio, que é uma expressão, para mim, desculpe, completamente doida. Portar maconha para uso próprio é crime. A segunda, como é que você vai saber se o portador é usuário ou traficante? Porque a lei atual diz, se você está com maconha no seu bolso, você está cometendo um crime. E é o que manda a lógica. Porque se a produção de maconha é crime, se a venda de maconha é crime, como é que o tal porte de maconha não vai ser crime? Como é que você pode descriminalizar o consumo de uma coisa que é fruto de uma cadeia de crimes? É como o Cristiano Beraldo brilhantemente exemplificou aqui outro dia. É como se você descriminalizasse a receptação de até 5 telefones roubados, ou até 2 relógios Rolex, ou até um carro. Então, se você comprou até 5 celulares roubados, tudo bem, não é crime. Agora, se você comprou 6, aí passa a ser crime. Mas como é que o senhor pode descriminalizar a compra de 5 celulares roubados? Porque esses celulares, eles são produtos de um assalto. Qual é a resposta para isso? Não há resposta. Pode procurar em todos os compêndios de filosofia, de lógica, vão responder essa pergunta que eu fiz com um juridiquês embolado. E aí você fica pensando, não é à toa que o Brasil tem mais faculdade de direito do que todos os outros países do mundo somados. Porque a gente não está produzindo engenheiro suficiente, médico suficiente, bioquímico suficiente, mas a gente está produzindo jurista suficiente para criar e defender as teorias mais doidas. Essa é uma delas. Agora, o ponto principal dessa história, Caniato, e que realmente me surpreende, porque a gente não está lidando com crianças, é que as pessoas ligadas a este governo que estão defendendo essa pauta não percebem como eles vão entrar para a história. Esse governo vai entrar para a história como o governo que liberou a maconha. Não adianta explicar, olha, a decisão não foi do governo. Olha, alguém tomou essa decisão e o governo ou fez cara de paisagem, ou agora está até fazendo parte da turma do veja bem, deixa disso. Não é possível que algum político esteja tão fora de contato com a população brasileira
para entender as repercussões eleitorais de ser conhecido como o sujeito que participou da liberação da maconha no Brasil. Brasil, nação maconheira. Olha aqui, o político fulano de tal participou disso. Vai entrar para os livros de história, meu amigo. Pois é, você, Dávila, o seu complemento e esse questionamento do Mota em relação à impossibilidade de você comprar o seu entorpecente em uma loja legalizada, eu acho que isso inviabiliza qualquer projeto, né? Ainda que alguns defendam, seria preciso você dar alguns passos para trás e regulamentar, inclusive, a comercialização da maconha. Algum local para a pessoa comprar, já que para uso pessoal é liberado. Concorda? É isso mesmo. Você não pode legalizar o ato do porte e toda a cadeia ilegal. Isso é um absurdo total, não faz o menor sentido. Agora, já que o governo anda falando com Portugal, devia também falar com outros países, podia falar com a Holanda, podia falar com os estados, como o Colorado, onde o Beraldo mora, nos Estados Unidos também, com outros estados que fizeram, que tem sim, aí sim, política baseada em dado e evidência. E o que aconteceu? Todos os números são negativos. Aumento do absenteísmo de jovem na escola, aumento de dependência, problemas nos hospitais, nos tratamentos, problema de dificuldade de conseguir emprego entre jovens. Está tudo aí, é só olhar os dados e as evidências. Agora, não pode ter política pública que você ignora os dados e as evidências para defender um ponto de vista ideológico. Isso é um absurdo total. Então, essa questão das drogas é total absurdo. Ele é, primeiro, um absurdo porque é um desrespeito à vontade da maioria dos brasileiros que quer, sim, penas duras porque sabe como a droga estraga a família brasileira. Segundo, que não faz o menor sentido legalizar porte e manter o comércio ilegal. E terceiro, se olhar para os dados e evidências dos estados e países que adotaram uma postura liberal com as drogas, o resultado é péssimo em todas as áreas, principalmente na área jovem. Então, assim, vamos fazer política pública baseada em dados e evidência e deixar esse negócio de ideologia de lado, porque senão não conseguimos evoluir na discussão do tema da política pública. Então, está na hora de termos políticas públicas baseadas em dado e evidência e não com esse colorido psicodélico aí das teorias de esquerda, porque isso aí não leva a nada. Só vai agravar ainda mais a já dramática situação de uma juventude que está longe das escolas, que não consegue emprego e que está cada vez mais despreparada para conseguir trabalho no mundo do conhecimento. É preciso se apoiar nos dados, nas evidências, né, Cristiano Beraldo, também nas políticas adotadas em alguns locais, como bem lembrou o Dávila, mas também seria ótimo que os parlamentares conversassem com pais de dependentes ou pais de usuários de maconha, seria ótimo, né? Pois é, Caneta, o Brasil é esse lugar onde a gente fica discutindo coisas absurdas, né? Como é que você vai explicar para um estrangeiro que quer investir no Brasil, por exemplo, que a Suprema Corte brasileira está em ação avançada para legalizar o consumo de maconha que não pode ser obtida de forma legal? Veja, não é uma questão política. Nós estamos falando de uma questão legal. Se a própria Corte Suprema do Brasil aceita que a consequência do crime não pode gerar danos ao consumidor do fruto, do produto daquele crime, está tudo acabado. Quer dizer, tudo é possível no Brasil. Nós não temos mais uma lógica jurídica, não estou nem falando de segurança, estou falando de lógica jurídica. É impossível olhar para o Brasil e afirmar categoricamente que determinado caminho é o caminho legal, é o caminho que faz sentido sobre qualquer assunto, né? Porque viramos aquele país, já tem muito tempo isso, onde até o passado é incerto. Então, a gente cria esse cenário onde a gente fica discutindo a lógica, algo que não é possível que qualquer pessoa, mesmo um jovem minimamente bem informado, não consiga constatar
que uma coisa é incompatível com a outra. E aí a gente perde tempo com isso, tentando vencer a lógica, ou melhor, tentando impor a lógica. E aí a gente também fica com menos tempo de mostrar os danos absurdos que a droga proporciona às pessoas. Pode vir jornalista, pode vir cantor, pode vir artista, pode vir quem for dizer que eu vivo aqui com a minha maconha todo dia, é muito legal que eu fumo com meu filho, com a minha filha, e é muito legal porque a gente se conecta. Aí fica lá, ganhando dinheiro, salário, com a vida tranquila, burrinho na sombra, não está nem aí se o filho vai conseguir evoluir na vida, porque ele quer ser amigo. Não, eu quero ser amigo do meu filhinho. A minha filhinha é a minha heroína. Aí fica com esse papinho furado, Caniato, jogando no lixo o futuro do Brasil e se esquecendo dos efeitos devastadores que a droga faz em um número imenso de brasileiros, que depois todos nós temos que ajudar a bancar o custo das consequências, seja com tratamento, seja com atos absolutamente inadequados, muitas vezes criminosos, que um drogado adota na sua vida cotidiana. Como é que pode uma coisa dessa alimentar o tráfico de drogas, alimentar todo esse sistema que massacra hoje em dia a população brasileira? E aí a gente tem que ficar aqui pressionando o Congresso para fazer o óbvio. Então, que faça o óbvio. Certo, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, exatamente qual será a abordagem do governo federal a deputadas e deputados, e qualquer novidade a gente atualiza aqui na programação da Jovem Pan News.